Quero convidá-los mais uma vez a abrir a palavra de Deus no livro Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Lembrando que por 2 domingos seguidos nós expomos os 2 primeiros versos do capítulo 12 e agora nós vamos para o verso 3 ao 8. Romanos capítulo 12, nós vamos verso 3 ao 8. Romanos 12, 3 a 8, diz assim a palavra de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio e pela bênção de podermos, nessa noite, ouvirmos a Tua voz por meio da pregação do Evangelho, a partir da Tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente e o nosso coração. Senhor, venha desvendar os nossos olhos, Senhor, para podermos contemplar as maravilhas do Teu Evangelho revelado na Tua palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos e forma Cristo em nós, por meio da pregação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós não vivemos num mundo, irmãos, como se fôssemos uma ilha, onde as nossas ações e o que temos e somos não afetam outras pessoas. Por mais que o nosso coração ele seja completamente devotado a si mesmo, ele seja egoísta e busque apenas satisfazer o seu próprio desejo, nós fazemos parte de uma igreja, e eu vou usar esse termo no sentido negativo, que é o mundo. O mundo, aqueles que andam segundo o mundo, esses necessariamente eles não vivem pensando que estão ali para um bem, onde eles estão formando algo maior, que vai viver para a eternidade, mas a satisfação dos seus próprios desejos é o que os conecta em todas as áreas da vida. Isso é comum no mundo que vivemos. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo no início da carta de Romanos, ele descreve assim um homem, exatamente assim. Ele diz que o homem, ele era aquele que olhou para Deus e não deu glória, não adorou a Deus. Percebe? Ele não deu glória a Deus, ele não adorou o Criador, ao contrário, ele adorou a criatura no lugar do Criador. Consequentemente, as suas paixões se tornaram os seus deuses e ele passa agora a adorar a sua própria vontade. E Deus então os entrega as suas paixões, o texto descreve isso, e eles vão agora satisfazer os seus próprios desejos. Como soldados, como guerreiros que vão lutar por uma causa, o Senhor os entrega as suas paixões e eles agora lutarão para satisfazer os desejos do seu coração até a sua destruição final. Então é impossível ao homem, você imagina, Deus tem um propósito, Deus tem uma igreja, Deus vai fazer uma igreja, um povo para si, e esse povo vai ser restaurado por ele, e esse povo vai
ser instrumento para restaurar o mundo, para transformar o mundo. Como isso pode acontecer se não acontecer uma transformação profunda na alma, na ressurreição, no coração daqueles que o Senhor chamar? Daí, Paulo passa então a descrever a obra de Cristo, resgatando esse homem da morte, trazendo ele para a vida, e agora esse homem vai servi-lo. Eu lembro-me das palavras do profeta Ezequiel, que nos ajudam um pouco a entender, não o contexto de Romanos, obviamente, mas o contexto teológico, porque Paulo vai utilizar e fazer algumas alusões aqui ao texto de Ezequiel. Então, por exemplo, ele diz assim, lá em Ezequiel 37, quando Deus leva Ezequiel em espírito para um vale, e ele chega lá e ele vê um exército de ossos secos. E é interessante isso. Ele vê, olha, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos, e o texto diz, sequíssimos. Eles estão ali, sem esperança. E então Deus pergunta, Ezequiel, acaso esses ossos podem reviver? Ezequiel responde, Senhor, tu o sabes. E Deus então diz a ele, profetiza esses ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando ele prega a palavra, os ossos passam a se juntar, e as conexões vão sendo feitas, diz o texto sagrado, osso a osso, parte a parte. Posteriormente, os ligamentos, eles passam a se conectar, mas não para aí. Depois, nasce carne sobre eles. Posteriormente, a pele. Mas ele diz, eles ainda não têm vida. Profetiza ao Espírito e diz, ó Espírito, sopra dos quatro ventos, dos quatro cantos. E aí então, aqueles ossos se colocam de pé, diz o texto. E Ezequiel 37 diz assim, um exército sobremodo numeroso. Eles passam a viver. E viver para quê? No capítulo 36 do mesmo livro de Ezequiel, o profeta diz assim, que o Senhor mandaria o seu Espírito, purificaria o coração deles, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, derramaria o seu Espírito sobre eles e faria com que eles obedecessem à lei de Deus. Eles seriam cheios do Espírito e então iriam praticar o que Deus ordenou. Ora, entenda que agora é impossível para eles fazerem isso se o Espírito não operasse neles. Eles não poderiam sair e poderiam fazer o que agrada a Deus e viver para a glória de Deus se não fosse por meio da operação do Espírito. Que então nós sabemos no Novo Testamento que o Espírito, quando vem, ele é o Espírito que procede do Pai e procede do Filho. É o Espírito que procede de Cristo também. E ele traz ali a obra da ressurreição. E eles vão ser tirados da morte para a vida. Um exército sobremodo numeroso, diz o texto sagrado. Mas esse Espírito que vai habitar e que Paulo trabalha muito bem no capítulo 8 da carta aos Romanos, quando ele vai ali discorrer sobre a obra do Espírito Santo, que habita neles, a ponto dele falar, ora, vocês que receberam o Espírito de adoção, e vocês só vão chamar Deus de Pai, Abba, Pai, pelo Espírito que vocês receberam. Então, nós não temos condições de chamar Deus de Pai se o Espírito de Cristo não habitar em mim. Eu não tenho condições de poder servir a Deus se o Espírito de Cristo não habitar em mim. Eu não tenho condições de morrer para mim mesmo se o Espírito de Deus não habitar em mim. E aqui, então, o apóstolo vai adiante estabelecendo um conceito que esse Espírito de Cristo é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que traz consigo a obra de Cristo realizada. E o que Cristo fez para me redimir? Preste atenção nisso, que é tão importante para entendermos esse texto.
lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, citado em Lucas 4 e Mateus 4, Jesus disse, citando Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para curar os enfermos, e Ele me ungiu para pôr em liberdade os que estão cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa linguagem é a linguagem clara dos ofícios do Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei. E Jesus Cristo, então, se veste, Ele é adequado para me redimir, Ele vem, então, como profeta, Ele me ensina a sua palavra, Ele abre meu entendimento, Ele vem como sacerdote, Ele cura a minha ferida, Ele cura a minha alma, Ele cura o meu ser. Ele vem como rei, Ele quebra as cadeias que me prendiam. Eu estava em algema, eu estava escravizado pelo pecado. Ele vai e me arranca das mãos dos inimigos com poder. Ele vem e opera a obra da redenção em nós. E é interessante que a Escritura vai dizer, e é por isso que nós entendemos exatamente, segundo a teologia, Cristo fez tudo isso por nós. Jesus disse, e se eu não for, porque eu só vou quando completar toda a obra, o Espírito não vem, mas quando eu for, Ele virá. E quando Ele vier, Ele vai convencê-los do pecado. Porque Ele não vai falar outra coisa a não ser aquilo que Ele ouviu de mim. Ele vai falar o que aprendeu de mim. Ele vai trazer a minha obra, o que eu fiz por vocês, Ele vai fazer dentro de vocês. Agora. Por que tudo isso? Por que essa história tão longa, teologicamente, para dizer aqui? Porque agora o Senhor levantará um exército dos que estavam mortos e agora passam a viver. E se você olhar para o texto comigo, por favor, voltar para o nosso texto de Romanos, o nosso famoso texto que nós estamos trabalhando já há alguns domingos. Na primeira parte, verso 1 e 2, eu não falei isso nos 2 sermões anteriores para poder destacar isso nesse sermão. Ele é descrito, nós somos descritos como sacerdotes, nós somos chamados para oferecer sacrifício a Deus. Perceba no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Quem faz isso, irmãos? É o sacerdote. Então, agora, eu só vou poder oferecer o meu corpo como sacrifício, porque o Espírito de Cristo, que é o sumo sacerdote, habita em mim. Mas não para aí. É só você dar sequência no texto. No verso 3, ele vai falar sobre os dons que ele deu, e por favor, no verso 7 e 8 ele diz então assim, 6 em diante ele diz, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, veja, tudo aqui, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se, dons que estão associados ao caráter profético de Cristo, o Espírito do Senhor vai levantar na igreja homens que vão ensinar, que vão dar continuidade ao ministério de Cristo. O Espírito vai atuar na igreja e vai transformar os homens que vivem para si mesmos em sacerdotes, que oferecem a sua própria vida por sacrifício a Deus. Nós somos então transformados de tal forma, tão poderosamente, que nós começamos agora a imitar o nosso Redentor nas nossas ações. Nós morremos, nós ensinamos, nós instruímos. O Espírito de Deus continua operando na igreja de tal forma que o Espírito de Cristo que habita em nós nos faz ter poder
para morrer a cada dia. E agora, na segunda parte, poder para servir um ao outro. Eu não apenas dou a minha vida, eu agora sirvo o corpo de Cristo, com dons que Ele me concedeu para esse fim. Esse é o arcabouço, essa é a ideia central, vindo desde o princípio de Romanos, o que vai desembocar aqui no capítulo 12. E essa grande obra, que agora nós vamos começar a esmiuçar, quando Paulo, a partir do verso 3, volte comigo, por favor, tendo esse grande quadro diante dos seus olhos, preste atenção nas palavras iniciais do apóstolo Paulo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Veja as palavras de Paulo, pela graça que me foi dada. Paulo, ele está dizendo aqui, ele é um apóstolo. Ele já disse isso no início do capítulo 1, no verso 1, chamado por Deus, chamado para pregar o evangelho que procede de Deus, o evangelho de Deus. No verso 1 do capítulo 1 é o que Paulo declara. Agora ele está dizendo à igreja, eu fui chamado por Deus para servi-lo, e essa autoridade que me foi dada é que me faz imprimir e dizer a vocês o que vocês devem fazer com base nisso. A graça, porque pela graça que me foi dada. Paulo, ele não está dizendo, ora, eu tenho aqui uma autoridade em mim mesmo, eu tenho aqui algo que eu nasci com ela, isso foi me dado gratuitamente, eu não tinha. Assim como vocês, eu estava morto nos meus pecados. Assim como vocês, eu servia o meu próprio coração. Eu era para ser entregue às minhas próprias paixões, e Deus me salvou. Pela graça que eu recebi dele, é que eu digo isso a vocês. Eu não digo isso com outro fundamento, porque eu também fui alvo da graça. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. E aí Paulo olha para a igreja, existem tantas pessoas. O que somos? Quem é você, irmão? Quem é você exatamente? O que você pensa a seu respeito? O que você pensa a seu respeito? A primeira coisa que eu preciso aprender a pensar sobre mim mesmo é entender a teologia que Paulo vem construindo desde o princípio. Eu era filho de Adão. Eu sou filho de Adão. O meu pai é desobediente. O meu pai negou a lei de Deus, quebrou o mandamento do Senhor. Essa é a minha natureza. Era assim que eu era contado no mundo, filho de Adão, morto nos meus delitos e pecados. Aí ele constrói toda a obra da redenção. E agora, o que eu penso de mim? Agora, o meu Senhor, o segundo Adão, é obediente. É o Filho do Deus Altíssimo. Ele é a minha identidade. O que eu sou? O que sou eu? Eu sou filho de Deus em Jesus Cristo. O que eu penso de mim mesmo? Mas isso me faz olhar para mim e pensar simplesmente como se fosse algo glorioso apenas, então, e como se diz por aí, eu sou filho do rei, então tudo eu tenho direito. Esse tipo de linguagem que se usa aqui, Paulo vai logo matar isso na origem. Ele vai dizer, ora, irmãos, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém.
Não pense mais do que convém. Pense isso. Pense o que você era, pense o que você é. Pense, raciocine nisso. Lembra que ele acabou de dizer no verso 2, o vosso culto racional. Lembra que é exatamente o entendimento. Agora ele diz, cada um pense, porque a nossa mente era obscurecida pelo pecado. Agora os nossos olhos foram abertos. Pense de si mesmo de acordo com o que você conhece da verdade. Não pense mais do que você sabe. O que é que eu devo pensar? Ele continua. Não pense além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A base, então, do meu pensamento aqui é, eu penso segundo a fé que eu recebi do Senhor. Veja, agora eu sou identificado pela fé, eu não sou identificado pelas minhas obras, eu não sou identificado de onde eu nasci, eu não sou identificado pelos pecados do passado, eu sou identificado agora pelo que eu creio, é pela fé que eu recebi, que Deus me deu, o dom que Ele me concedeu. Eu penso segundo a medida dela. É isso que eu penso a meu respeito, é a palavra que o apóstolo Paulo descreve aqui. É assim que eu penso a meu respeito. Na sequência, veja ainda, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E aqui Paulo diz, Deus me redimiu pessoalmente. Mas o que eu sou? Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro da igreja de Cristo. O meu pensamento vai exatamente girar em torno daquilo que eu sou, e se eu sou filho de Deus em Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo. E ao ser membro do corpo de Cristo, Ele me deu dons para exercer a minha função dentro do corpo de Cristo. Qual a minha função dentro do corpo de Cristo? A primeira coisa que essa verdade toda vai trazer ao indivíduo é humildade. Não pense de si mesmo mais do que é devido. A primeira coisa que a graça vai trazer ao indivíduo é a humildade. Ela vai produzir no coração do crente humildade como sendo o foco daquilo que Deus vai fazer e tem feito por ela. Se eu tenho o que eu tenho pela fé, e a fé é dom de Deus, eu não posso ter outra coisa a não ser humildade diante daquilo que Deus me concedeu. O que Ele me concedeu é para quê? Para o serviço. Mas ainda, ele vai, na sequência, nós devemos ter o que recebemos da parte dele para servir os outros. É o que ele vai dizer no verso 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Preste atenção, irmãos. Unidade não significa identidade. Unidade não significa identidade, mas diversidade é para ser usado para unidade. E se nós tivéssemos resumir aqui tudo, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, desses 2 versos. Palavras do apóstolo Paulo. Nós somos um em Cristo. E tudo o que Deus me concedeu é para o serviço do corpo, não para mim mesmo, simplesmente. Tudo o que Ele me concedeu é para a edificação da igreja, nunca para a minha própria salvação, ou para o meu próprio benefício, melhor dizendo. A frase é complexa, mas é assim que ele está dizendo. Paulo está afirmando no seu dito com todas as letras que ele usa aqui. Unidade não significa identidade. Mas a diversidade é para ser usada por unidade.
e para a unidade. No verso 4, é o que Paulo está dizendo isso, e Paulo vai perguntar e vai dizer exatamente isso, para que você possa contemplar duas realidades ao mesmo tempo. As duas realidades ao mesmo tempo no verso 4. Primeiro, ele pergunta, certo? Que você deve lembrar que você é parte do corpo. Primeira coisa importante. Segundo, ele diz, você tem que lembrar que nós, veja só, nós não somos os mesmos. Entenda, nós somos partes do corpo, mas nós não somos os mesmos. Cada um é diferente do outro. Eu sou parte do todo, mas nós não somos o mesmo. Cada um tem uma função diferente do outro, distintamente do outro. Para que isso? Para que o corpo funcione como deve funcionar. Esse que é o ponto que Paulo vai defender lá embaixo. No meio do caminho do texto, irmãos, da sentença, você vê Paulo dizendo isso. Nós somos parte de um corpo. Nós não somos o mesmo. A mesma coisa, nós não fazemos exatamente a mesma coisa no corpo. Veja o verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha, então, nós somos membros de um só corpo, mas nós não temos a mesma função. Não temos a mesma função. É importante ainda, porque no verso 5 ele praticamente vai repetir as verdades, dizendo, assim também nós. Então, aqui a comparação é clara, ele está usando uma comparação com o corpo e diz, assim também somos nós. Nós o que, irmãos? Que estávamos perdidos e andando segundo o nosso próprio coração, fomos alvos da graça, o Espírito de Deus habita em nós e nos fez, então, praticar aquilo que Deus nos ordenou em Cristo, que é o trabalho do sacerdote, o trabalho do profeta e o trabalho do rei. Nós vamos viver exatamente nessas figuras e estruturas dentro da vida. E agora nós vamos fazer como? Ele vai então diz, ora, nós não somos cada um corpo diferente do outro. Nós somos parte do mesmo corpo. Mas Deus não deu o mesmo dom a todo mundo. Cada um tem um dom distinto do outro. Não é exatamente isso que ele está nos ensinando aqui. Na sequência do texto ele diz, Paulo está avisando e afirmando que se nós olharmos, que essa unidade, ela não pode ser tida como a unidade não é identidade, né? Porque eu posso olhar assim, quem sou eu como pessoa? Eu posso pensar, não, como indivíduo eu estou em Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo. Mas dentro do corpo de Cristo eu faço o quê? Você entende? Aqui tem duas coisas importantes. Eu sou o quê? Membro do corpo de Cristo. Isso eu penso de mim mesmo. Veja, se eu parasse aqui, eu poderia apenas pensar em privilégio. Ele diz, mas nós não temos o mesmo dom. Cada um vai ter um dom diferente para o serviço do reino. Aí eu penso com humildade. Eu sou membro do corpo, mas eu tenho função diferente. Todos os membros não têm a mesmíssima função. O verso 6 ele vai afirmar isso, como eu já disse novamente. Então, unidade não significa que nós somos incapazes de sermos diferenciados entre nós no reino de Deus. Unidade significa que nós sim podemos ser diferenciados no reino de Deus. A unidade significa que cada um vai ter um papel diferente do outro. Unidade não é a minha identidade, ponto. A unidade e a diversidade fazem parte dessa relação que Deus estabeleceu para a sua igreja. Ainda, é importante ainda olhar na sequência do mesmo texto, ele diz, nós temos funções diferentes nesse reino. Veja só, normalmente um homem, e se sabe disso, não precisa ser conjectura, isso é cientificamente, até porque se fosse verdade se fosse mentira o que eu vou falar agora, o mundo já teria acabado porque não teria mais criança no mundo. Veja, o homem não pode ter bebê. Porque se fosse o homem que tivesse criança, o mundo já tinha acabado. Porque o homem é mole para qualquer coisa, então é por isso que tem que ser a mulher mesmo. Não é? Tem que ser a mulher. Se fosse o homem, o mundo já tinha acabado. Eu não posso ter, você não pode, o homem não pode gerar uma criança.
Você é parte de uma unidade, mas a sua função é diferente do outro. A mesma coisa o marido e a mulher, a mesma coisa pai e filho, a mesma coisa patrão e empregado. Vocês são idênticos, iguais, mas vocês têm funções diferentes. É como o dia e a noite, eles são diferentes, mas eles trabalham para a formação do tempo de 24 horas. É uma unidade diversa. A mesma coisa Paulo está dizendo, é assim que funciona a igreja de Cristo. Existe diversidade na nossa unidade, mas nós pertencemos uns aos outros. Nós somos diversos, mas eu pertenço a você e você pertence a mim. A diversidade não quebra a unidade, nem a unidade vai negar o conceito de diversidade que Paulo está estabelecendo aqui no texto. Podemos dizer, então, que diversidade não é o sinônimo de desunião. Paulo está dizendo exatamente o contrário. Nós somos parte uns dos outros, porque pertencemos todos ao corpo de Cristo. Todos quem? Os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Declaração precisa, importante para nós entendermos aqui, pelo fato de que é isso que Paulo está querendo dizer para a igreja. Cuidado, irmãos. A primeira coisa que você deve pensar, o que eu recebi foi pela graça, o que você recebeu foi pela graça. Você hoje crê no Senhor e a fé é um dom de Deus. E isso faz de você, em Cristo, membro do corpo. Isso é minha característica, isso é o que eu sou membro do corpo de Cristo. Mas ser membro do corpo me faz individualmente um salvo, mas como corpo me faz apenas um membro desse corpo. Cada um com sua função forma a unidade que a igreja estabeleceu. Um teólogo disse, nós somos uma família espiritual e devemos cuidar uns dos outros e servir uns aos outros. Essa é a realidade desse corpo. Existe um ímpeto para o cristão, irmão, servir. Existe, sem dúvida alguma, um tipo de ímpeto para o cristão servir. E ao ímpeto para ele servir, logo, ele é quebrado pelo conceito de humildade que o verso 4 vai estabelecer. Eu vou servir, mas eu preciso entender a primeira grande lição. A primeira grande lição está posta aqui. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Muitos e, ao mesmo tempo, membros uns dos outros. A minha individualidade não quebra a minha unidade dentro do corpo de Cristo. Pense com moderação a seu respeito. Para que serve o dom que Deus te deu? E o que você faz é para quem? É para você mesmo ou para a edificação do corpo de Cristo? E como é que o Senhor nos dá a condição de servir uns aos outros? Ele nos dá a condição pelos dons que Ele nos concede, e é o que Ele vai fazer na última sessão do texto. No verso 6 e 7, melhor do 6 a 8, Ele então diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Veja a sequência e a repetição da graça, segundo a graça que nos foi dada, para que fique claro que esses dons não são simplesmente aptidões naturais que eu recebo e sou mais capacitado que o outro. Paulo está dizendo, isso é dom de Deus, segundo a graça que nos foi dada. Paulo começa o capítulo, a sessão no verso 3, dizendo a graça que me foi dada. Ele é o apóstolo e reconhece que ele é apóstolo pela graça de Deus. A mesma coisa ele diz, o dom que Deus te deu é pela graça que ele te derramou sobre ti. Na graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O que exerce misericórdia, faça com alegria.
Interessante notarmos nas palavras ainda como o apóstolo Paulo vai agora colocar esses dons específicos aqui. Nós sabemos muito bem, irmãos, que Paulo aqui, em nenhum momento, ele está dando uma lista final dos dons. Ele vai fazer isso em outros lugares, ele vai dar outras listas de dons em outros lugares. Em Corinto, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, ele vai fazer. Então, não é isso que Paulo está aqui fazendo. Eu estou dando para vocês uma lista de dons que são os únicos dons da igreja. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, todos esses dons estão diretamente associados com ensino, com governo e com misericórdia. Profeta, sacerdote e rei. Interessante que presidir, ele vai usar essa linguagem, preste bem atenção nisso, quando ele diz assim, no verso 8, na última parte, o que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. A misericórdia está ligada ao sacerdote, o presidir e o governar está ligado ao aspecto do rei, e ao mesmo tempo o caráter do ensino está ligado ao aspecto do profeta. Deus está dizendo, olha, eu capacitei a igreja, eu tirei você de dentre os mortos, eu fiz você um exército, eu coloquei você de pé, para você agora edificar a minha igreja. Esses dons eu te dei para o serviço do reino de Deus. Você é meu individualmente, mas você é membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo, você serve ao corpo, não a si mesmo. Eu sirvo à igreja, não a mim mesmo. Nenhum dom foi dado para outro fim a não ser isso. E agora ele lida com alguns. Então vamos lá, profecia primeiro. E aqui a discussão é grande nesse particular, mas é importante entendermos isso. Profecia aqui é um dom temporário, de infalibilidade inequívoca daqueles que falam a palavra de Deus. Esses são os profetas. Os profetas, normalmente, na Escritura, irmãos, eles são colocados entre apóstolos e mestres. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Verso 28. 12, verso 28. Ele diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Perceba, ele coloca profetas entre apóstolos e mestres. Aqui, apóstolos, profetas e mestres. Ainda, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, mais uma vez, Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Veja o que diz o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Perceba, entre eles está profeta, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Aqui, esses profetas, eles são aqueles que são chamados para falar a palavra de Deus de modo infalível. O dom era para ser usado, irmãos, de acordo com aquilo que o profeta recebia, e o que Deus dava a ele era a palavra de Deus, e deveria ser entregue à igreja. Ele só poderia falar isso em fé, segundo a fé, como diz o texto de Romanos no capítulo 12. Esse profeta foi chamado para esse fim. É importante nós entendermos que Paulo aqui, como sendo o apóstolo, veja, ele inicia o verso 3 dizendo que ele foi dado essa autoridade e ele é que exorta a igreja a fazer assim. Se ele deu dons de profeta, então não imagine você que alguém na igreja tem um dom hoje de poder falar a palavra de Deus revelada, nova. Nós pregamos a palavra de Deus da Escritura, nós não temos autoridade nenhuma de falar nada
da nossa própria boca, do nosso próprio entendimento, que não proceda da palavra de Deus. A minha autoridade como pregador repousa exclusivamente no fato de eu estar com a Bíblia aberta e você com a sua Bíblia aberta, e eu expondo o texto sagrado, e você olhando para a Escritura e entendendo o que está sendo dito. Essa é a minha autoridade, essa é a autoridade da palavra de Deus, não minha autoridade. Uma vez que eu cerro a Bíblia, que eu fecho a Escritura e começo a falar as coisas da minha própria mente, a igreja não é obrigada a ouvir, nem atender o que eu digo. Se profecia, você deve fazer segundo a fé que lhe foi dada. Isso foi dado no período apostólico, não apenas no período do Antigo Testamento. Tendo em vista que os profetas existiam no período do Novo Testamento. E eles existiam porque o cânon não havia sido fechado ainda. Enquanto o cânon não havia sido fechado, isto é, o texto do Novo Testamento não havia sido completado, sim, havia profecia na igreja, novas revelações. Mas agora, não mais. A profecia hoje é a pregação da palavra de Deus, a palavra que é inspirada no poder do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a igreja, o que Deus tem para nos falar. É a sequência do texto. Veja, então Paulo, voltando ao nosso texto de Romanos 12, por favor, venha comigo mais uma vez. Paulo, lá em Romanos 12, particularmente nos versos que são 6 a 8, ele vai dizer assim, Romanos 12, verso 6 a 8, Paulo diz assim: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E aqui, veja como é interessante. Perceba como a palavra é complexa. Né? A palavra é complexa. Você pega a palavra ministério hoje e isola essa palavra e você diz o que ela significa segundo o que você imagina ou sabe da palavra ministério. Então, ministério hoje é qualquer coisa que alguém pratique na igreja, é ministério. Então, por exemplo, houve um período na igreja em que havia na igreja o que se chamava de rede ministerial. E muita gente praticava ministérios na igreja. Havia até, é engraçado, mas era verdade, uma igreja de um pastor amigo meu, que ele tinha lá o chamado Ministério da Coxinha, que era o ministério associado à cantina da igreja. Não podia ser alguma coisa, hoje seria alguma coisa mais light, né? Coxinha é uma coisa que não é saudável. Então, certamente não teria o apoio de muita gente. Mas ministério, não é? O outro disse, eu preciso voltar à igreja porque eu deixei meu ministério. Mas qual é o seu ministério, irmão? É do pandeiro. Eu tocava pandeiro. Veja, isso é engraçado, mas é fato. É isso que está na mente das pessoas. Isso é a ideia de ministério. O que Paulo está dizendo por ministério aqui? Ministério aqui, o que Paulo está falando é o trabalho diaconal. É engraçado o termo que ele utiliza aqui, porque a palavra ministério é onde se deriva o termo diácono. Interessante, de onde vem o termo diácono? Que é o serviço na igreja, que é o cuidar do próximo, cuidar dos necessitados da igreja, da ordem do culto. O Senhor levantou homens e disse, né, dentre os mortos ele trouxe a vida, e quando trouxe a vida, ele disse, eu vou dar dons a esses homens para continuarem o ministério de Cristo, profeta, sacerdote e rei. O que Cristo fez vai ser aplicado na igreja por meio deles também. Ministério é o trabalho diaconal. Mas não para aí, o texto diz, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Veja o texto, e o que exorta, faça-o com dedicação. A palavra ensino e exortação. Duas palavras interessantes, ensino e exortação.
Que trabalho é esse? Aí vem o trabalho da pregação. É o trabalho da exposição e da aplicação da Escritura. Lembre-se o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, na segunda carta dele a Timóteo. Ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a correção. Veja, a palavra de Deus, ela é aplicada para esse fim. Então ele deu dons aos homens para ensinar e exortar a igreja, que é o entendimento da Escritura e a aplicação da palavra de Deus ao coração dos crentes. Veja como Deus cuida do seu povo. Ele deu a sua palavra e dons de ensino e de exortação para que a igreja não se perca no caminho. Ele vai guiando o seu rebanho por meio do ensino e da exortação. Do ensino e da exortação. Exposição e aplicação da Escritura. Mas ele continua, o que contribui com liberalidade. O que contribui, faça-o com liberalidade. O que contribui na casa de Deus, faça com o coração livre das amarras desse mundo, do egoísmo desse mundo. Seja liberal no dar. Essa é a ordem que ele nos diz. Esse é o dom. Use a sua riqueza para abençoar outros. Use o que Deus te deu para motivo santo. Use o que Deus te deu não para ser um show de declaração do que você faz. Use o que Deus te deu com um coração liberal. Seja liberal no contribuir. Interessante que isso é um dom. Interessante que isso é um dom. Todos nós somos chamados a contribuir. Aquele que Deus dá esse dom, Ele o faz sem tanta dor e tanto conflito como aquele que talvez não tenha esse dom, mas também contribui na igreja, mas precisa fazer como Deus ordena. Deus fez assim com a igreja. A simplicidade disso, irmãos, significa ainda dizer na sequência do texto, o que preside, faça com diligência. Presidir aqui, irmãos, ele está ligado exatamente ao governo da igreja. Porque ele está falando do corpo de Cristo. E lembre-se, não é? É que Paulo, por exemplo, vai dizer que existem presbíteros que se dedicam na palavra e aqueles que presidem bem. Existem os presbíteros que presidem. Esse é o trabalho da igreja, presidir. E presidir, irmãos, não significa, entenda, esse é o trabalho dos presbíteros. Enquanto o trabalho dos diáconos está exatamente recolher as ofertas, lidar com a questão financeira, o trabalho dos presbíteros não é presidir no sentido de dizer, olha, como é que nós estamos gastando, gasta isso ou aquilo. Não é simplesmente isso. É também isso. O nosso trabalho é presidir a casa de Deus, é as casas, as famílias, o cuidar do povo, é visitar. Esse deve ser o trabalho daqueles que são chamados presbíteros da igreja. Esse é o ato de presidir, governar a igreja, julgar, receber membros, excluir membros, parte do trabalho daqueles que presidem a casa de Deus, os que governam a igreja, aqueles que Deus chamou para esse fim. E na sequência, na última parte, ele vai e diz, quem exerce misericórdia, faça-o com alegria. O que exerce misericórdia com alegria. Visitar o enfermo. Visitar o necessitado. Com uma doce disposição.
que o necessitado e o enfermo não se sente um peso. Esse é o desafio de quem cuida do que precisa. Eu tive, na nossa viagem agora, nós nos Estados Unidos passamos um tempo e ficamos na casa do pastor Rodrigo Brodo. Eles estão morando numa cidadezinha na Carolina do Sul, perto de Greenville. E eu disse isso para eles lá. Um dia eu queria aprender a ser hospitaleiro como vocês, a ponto de nos fazer sentir em casa. No sentido, não havia constrangimento. Era uma coisa impressionante aquilo. É um bom testemunho, por isso eu estou citando o nome dele. O trabalho de quem socorre o outro é não fazer com pesar, de tal maneira que a necessidade do outro não é acrescentada mais necessidade e sofrimento ao ver aquele que vem socorrê-lo com um rosto carrancudo, com raiva, porque era para estar fazendo outra coisa e está ali. Ele não se sentirá assim se você fizer o que a Bíblia diz: quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria. Para que o outro não se sinta mais angustiado do que ele já está. Cuidado impressionante do Senhor. Um dia o Dr. Joe Bick pregando aqui nesse púlpito, texto de Filipenses, dentre as muitas gloriosas verdades que ele falou, ele disse uma que eu queria destacar. Há uma marca que caracteriza aqueles que foram libertos da escravidão do pecado, do diabo e da morte, e que receberam o Espírito de Deus e que agora servem o Senhor com os dons que Deus lhes deu. Há uma marca: serviço. Serviço. Em Atos, o trabalho dos pregadores e dos presbíteros é descrito como a palavra serviço. A palavra dos diáconos, usado para o trabalho dos diáconos, é a palavra serviço. Deus nos transformou em servos e servem uns aos outros, com os dons que Ele nos deu. Nem todo mundo é pregador da palavra, nem todo mundo preside, nem todo mundo exerce misericórdia, mas todo mundo é membro, todos que estão em Cristo, e todos são membros do corpo de Cristo, e com um dom que eu recebi do Senhor, eu sirvo aqueles que pertencem ao corpo de Cristo para a edificação da igreja. O verdadeiro amor se expressa, ele vai se expressar em serviço. Foi para esse fim que Deus deu vários dons espirituais, de modo como descrito aqui no texto, para que o seu povo sirva. Para que o seu povo sirva. Ao invés de esperarmos com ansiedade até nós sabermos os dons que nós temos, o Senhor nos chamou agora para nos entregarmos a nós mesmos para o serviço do seu reino, com alegria, com fervor e com amor uns para com os outros. Talvez você saiba qual é o seu dom, mas como você tem usado esse dom?
O que ensina é com esmero. O que preside com diligência. O que socorre é com alegria. O que contribui é com liberalidade. Como nós servimos uns aos outros? O mesmo poder operado em nós pelo Espírito, que aplicou a obra de Cristo em nós e nos tirou da morte e nos deu os dons que Cristo trouxe e conquistou para nós, para servirmos ao seu reino. O mesmo Espírito e a mesma obra de Cristo é que vai nos capacitar a cumprirmos o serviço que Ele nos deu para servir, conforme Ele determinou. Um dia perguntaram para Cristo, nós fomos comprar comida em determinado lugar, porque não havia comida aqui. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Quando Jesus Cristo viu aquela multidão, o texto diz, o coração dele ficou cheio de compaixão. Ele não apenas deu a sua vida, ele deu voluntariamente, ele deu liberalmente, ele deu com alegria. É assim, e é nele, é no poder dele, que nós aprenderemos a servir uns aos outros, na casa de Deus, no reino de Deus. Qual o seu dom? Use-o para a glória de Deus, em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças, porque sabemos da tua parte, por meio da tua obra, que o que temos recebido do Senhor pela graça que nos foi concedida. Então, Senhor, perdoa-nos pelo amor do teu nome, porque não temos usado os dons que o Senhor nos deu da forma como o Senhor nos deu. Nem para o fim, às vezes, que o Senhor mesmo nos deu. Ajuda-nos a pensarmos na tua glória quando servimos, não nos nossos próprios benefícios. Ajuda-nos a pensarmos na edificação da tua igreja, não em nós mesmos. E assim, então, aprenderemos a obedecer a tua lei como determinado por ti. Amar a ti amar ao Senhor acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. É assim que precisamos servir, para a tua glória e para o bem do próximo, daqueles que são membros, particularmente, do corpo de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.